Olá, queridos alunos do sétimo ano, dos sétimos anos. Aqui é a professora Rosa, professora de História de vocês. Hoje nós daremos continuidade à nossa unidade 1, trabalhada na semana passada. Lembram-se? Então, hoje nós estudaremos a parte 2, que é a Baixa Idade Média. Lembrando, a história medieval é um período que ocorre entre o século V ao século XV. Então, por ser um período longo de história, nós estudamos dois períodos, que é a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, começando no século XI e vai até o século XV. Então, vamos lá, abrindo a apostila de vocês na página 442 à página 453. Aqui na nossa capa, nós temos duas imagens que refletem a Baixa Idade Média. Essas duas imagens, elas representam a primeira fase da Baixa Idade Média, que é o período de desenvolvimento, que fica entre o século XI ao século XIII, e um período de grandes perdas, né? Aqui nós temos um pouquinho da segunda fase da Baixa Idade Média, no século XIV ao século XV. Então, galerinha, no primeiro ponto abordado da nossa apostila, Baixa Idade Média, Renascimento Urbano e Comercial, da página 442. Nós vamos ver, entre os séculos XI ao século XIV, foi um período próspero na Europa, um período de grande desenvolvimento. Este desenvolvimento ocorreu na parte urbana, que são as cidades, a comercial e cultural. Tá? Sendo conhecido como um processo de renascimento urbano e comercial. Isso ocorreu por quê? Quais foram as causas deste grande renascimento, deste grande desenvolvimento? Primeiramente, nós vamos ver o quê? Os senhores feudais, eles passaram a utilizar em suas terras mais técnicas, mais tecnologias agrícolas, tá? Dentre essas tecnologias agrícolas inovadoras, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a charrua. A charrua era um mecanismo de arado, era um arado. A charrua vai substituir o arado simples, aquele arado em que o homem ficava arando a terra o tempo inteiro, levando uma grande parte do seu tempo nessa produção. A charrua é um mecanismo, que é uma espécie de arado puxado por animais. Esses animais, eles com mais forças puxavam este arado em menos tempo e já tinham um grande resultado no processo de arar a terra, tá bom? Lembrando, gente, que nesse período muitos animais eles sofriam bastante, é claro, e muitos animais acabavam morrendo, tá? Porque o arado era preso ao tronco do animal, onde ele puxava com muita força, tá? Fazendo com que o animal adoecesse ou até morresse por conta disso. Triste, né? Muito triste. Então, mas neste período, além da charrua, foi utilizado também um moinho hidráulico. Esse moinho hidráulico ele substituiu o moinho comum, tá? Onde o homem levava muito tempo e força para moer certos produtos. O moinho hidráulico, que era um moinho onde fazia uso da água, levava menos tempo para moer os produtos. Então, essas novas tecnologias agrícolas, somado à rotação trienal de cultura, resultou numa grande produção agrícola. Esse sistema trienal de cultura é como se eu dividisse a terra em três partes. Essa terra dividida em três partes, eu estabelecia que uma parte ficava em repouso, as outras partes era de plantio. Então, a parte que ficava em repouso, ela ficava mantendo os seus organismos, né, os seus nutrientes, e a terra ficava mais fértil para receber o produto em um tempo futuro. Aquela parte que era utilizada, ela no ano seguinte, ela passava a ficar em repouso. Então, essa rotação trienal de cultura possibilitou uma forma mais eficaz do uso da terra para produzir
a agricultura. Então, com essas novas tecnologias somada à rotação trienal de cultura, houve um aumento da produtividade no século XI. Então, o que vai acontecer, né? Com o aumento da produção agrícola, os senhores feudais, eles passavam, os servos, juntamente com os senhores feudais, tendo um grande aumento da produção, eles passavam a utilizar os produtos agrícolas para suas necessidades básicas e aquilo que sobrava eles levavam para as feiras medievais para troca de outros produtos. Então, como a gente vai perceber, esse aumento da produção agrícola, ele vai resultar no excedente da produção. O que é excedente? Excedente significa excesso, sobra, aquilo que sobrou. Bom, vamos imaginar que uma pessoa é servo e esse servo ele produziu 50 sacas de trigo e 50 sacas de feijão. Ele tirou todo o feijão e o trigo para a sua alimentação e de sua família. Aquilo que sobrou, ele levou para as cidades, para as feiras medievais, para trocar por outros produtos. Então, a moeda de valor desse servo era exatamente esses produtos que haviam sobrado. E ele fazia troca. Isso se chama o quê? Essa troca de produtos se chama comércio. Então, o comércio, esse desenvolvimento comercial que ocorre neste período da história, chamado Baixa Idade Média, ocorreu, aconteceu por conta do excedente da produção agrícola. Não esqueçam disso, por favor, tá bom, galerinha? Então, vamos para a parte urbana, a parte das cidades. Bom, vamos lá. As cidades medievais, elas também eram conhecidas como burgos. Por que burgos? Porque as cidades eram rodeadas por muralhas, tá? Então, as muralhas, elas foram criadas como um mecanismo de defesa das cidades para sua proteção contra os ataques de invasores. Então, essas cidades medievais, conhecidas como burgos, como vocês vão ver na apostila, né? Elas eram rodeadas por muralhas, havia muitos castelos, fortalezas e pontes defensivas, que eram as pontes de defesa, tá? Se eram chamadas de burgos, é claro que seus moradores passaram a ser chamados de burgueses. Olha só, o termo burguesia vai nascer na Baixa Idade Média, tá? Burgueses eram os moradores das cidades medievais e a burguesia é essa classe que vai nascer na Baixa Idade Média. A questão da atividade comercial, como nós vimos, ocorreu por conta do excedente da produção agrícola. O comércio passou a se desenvolver por conta deste excedente da produção agrícola. Não esqueçam disso. Essas atividades comerciais, elas ocorriam em feiras e mercados. Essas feiras eram um grande centro de desenvolvimento urbano. Essas feiras, elas eram montadas durante uma semana e elas ficavam lá por volta de um mês ou mais de um mês. Então, nessas feiras haviam trocas de produtos, tanto produtos agrícolas como produtos de artesanato, onde eles produziam e vendiam, tá? Diversos tipos de produtos, além dos produtos agrícolas. Tinha também os animais, né, que nós vimos aí como a questão da pecuária, entre outros produtos de artesanatos e outros importantes para o dia a dia do homem. Então, nós vamos ver 3 imagens sendo representadas aqui nesse slide. Nós vamos ver a cidade rodeada por muralha, com dentro das cidades castelos. Isso é uma forma de um burgo, né? É um burgo, na verdade, uma cidade medieval. Abaixo desta imagem, nós vamos ver 2 burgueses. Aí vocês estão vendo o uso da moeda pelo burguês. Gente, nesse período da Baixa Idade Média, como surgiram os burgueses, a burguesia nasceu neste período. E a burguesia era uma classe social formada por banqueiros e grandes comerciantes e artesãos, tá? Esses banqueiros, olha só, o banco nasce aí neste período também. Esses banqueiros, eles utilizavam a moeda, só que a moeda ela não tinha grande circulação na Europa, ficava restrita às mãos de poucas pessoas, tá? Só os grandes senhores e os grandes comerciantes que
faziam uso da moeda. Aí nós vamos ver que também nesse período eles inventaram a chamada letra de câmbio. A letra de câmbio é como se fosse um financiamento hoje em que a pessoa que quer comprar uma casa, ela vai num banco, né? Em qualquer banco, seja ele Brasil ou seja Caixa Econômica, qualquer outro, eles vão lá e fazem um financiamento. Isso era na Idade Média, conhecida também como letra de câmbio. Tá? E abaixo nós vamos ver a terceira imagem, é a representação das feiras medievais. Aí vocês vão ver aí que as feiras eram ao ar livre, tá? Os produtos eram mais naturais, tá? Eram bem mais naturais, não havia uso do agrotóxico como há hoje, não havia produtos industrializados, porque não havia indústrias ainda neste período, então era uma forma bem diferente das nossas feiras atuais. As cruzadas medievais. As cruzadas medievais, elas também vão ter início no século XI. Elas vão começar no século XI e vão finalizar no século XIII, tá bom? É um período em que ocorre um período de desenvolvimento da Europa, mas esse fator das cruzadas vai trazer vai cair um pouco a população, porque muitas pessoas vão morrer nessas expedições militares, tá? Essas cruzadas, elas estavam organizadas com 3 religiões na época. Nós vamos ver a religião cristã, a religião judaica e a religião muçulmana. Tá? Os muçulmanos já estavam tomando um pouco os territórios da Europa, Ásia e Europa. Então, os senhores, a igreja, ela passou a criar esse mecanismo de defesa que eram as cruzadas, né? As cruzadas, conhecida como expedições militares, ela teve início com o objetivo inicial a retomada da cidade santa chamada de Jerusalém. Por quê? O Papa Urbano II, ele convocou todos os fiéis cristãos a participar das cruzadas. Constantinopla, que hoje é a Turquia, ela foi tomada pelos muçulmanos já nesse período. No ano de 1095, tá? Aleixo, ele pediu ao Papa Urbano II esta ajuda de se organizarem, de se unir para expulsar os muçulmanos do território. Então, nós vamos ver isso daí. No ano de 1096, o Papa Urbano II ele convoca os fiéis cristãos a participar das cruzadas e, em virtude de sua participação, eles ganhavam a indulgência, que era o perdão de todos os pecados. Então, nós vamos ver que a primeira cruzada é a que vai dar certo, tá? Mas depois o objetivo dela se perde, porque o sultão Saladino, que era o líder muçulmano que estava sob o domínio da cidade santa de Jerusalém, ele retoma o seu poder na terceira cruzada. Vamos lá, gente. Oficialmente, na história, são conhecidas 8 cruzadas, tá? Algumas pessoas falam que houve mais do que 8, mas oficialmente, conhecida na história, são 8 cruzadas. As cruzadas tiveram como consequências as relações comerciais entre Ocidente e Oriente, porque foi intensificado essas relações. A Europa ela passou a fazer comércio com o Oriente por meio do mar Mediterrâneo, tá certo? Além disso, o contato com a civilização oriental ela contribuiu muito para o enriquecimento cultural dos europeus, além de manter uma relação comercial com Ocidente e Oriente através do mar Mediterrâneo. Não esqueça disso. As cruzadas teve como principal consequência essa abertura do mar Mediterrâneo para o comércio entre Ocidente e Oriente. E houve, é claro, a intensificação, o enriquecimento cultural dos europeus em relação também aos orientais. Nesta imagem aqui, como eu trouxe para vocês a representação das oito cruzadas, pessoal. Como vocês podem observar aí, as cruzadas tiveram início no ano de 1096 e foi até o ano de 1270, século XI ao século XIII. Como vocês vão observar, o passo a passo, tá? Sigam a linha horizontal, né? Vocês vão ver aí a linhazinha, que é horizontal, da primeira à quarta cruzada,
e embaixo da quinta a oitava cruzada, tá? Todas pela ordem. Os anos das cruzadas, quando começou e quando terminou, por favor, dê uma olhada na apostila de vocês, no mapa, que vocês vão ver lá na página 443. Tem o mapa e na legenda do mapa tem todas as datas de início e final de cada cruzada. Sejam curiosos, pesquise mais sobre as cruzadas, tá? Quem eram seus líderes, onde aconteceu, o que aconteceu, quais foram as consequências de cada cruzada. Eu espero que vocês façam isso, tá bom? Nós estamos falando ainda de desenvolvimento medieval. E nesse desenvolvimento cultural e científico, nós vamos ver a criação das universidades medievais. Isso nós vamos ver na página 444 da apostila de vocês, tá bom? Nós estamos falando de universidades medievais na Europa, tá, pessoal? Lembrem-se disso, na Europa. Tá? As universidades elas foram criadas há muito tempo. Existia universidade no Egito, em Cairo, existia universidade também na Ásia, mas nós vamos ver aqui as universidades medievais. As universidades medievais, elas sofreram influência do clero. Por quê? Porque o clero era exatamente a instituição onde monopolizava a educação, tá bom? Essas universidades, elas foram criadas entre o século XI e século XIII na Europa e surgiram com influência do clero. Foi o clero que criou? Não, mas o clero mantinha uma certa influência. Quando eu falo em clero, eu falo da igreja cristã, hoje conhecida como a Igreja Católica naquela época, tá bom, gente? Então vamos lá. A criação dessas universidades não foi totalmente eclesiástica, como eu já falei para vocês, mas o clero ele monopolizava o conhecimento, tá? Porque nessas universidades foram criadas muitas bibliotecas, onde nessas bibliotecas eram guardados a maioria dos acervos bibliográficos de Roma e da Grécia Antiga, tá? Ou de outros lugares. Existia porque existiam os chamados monges copistas naquele período da história. Então, o clero, ele monopolizava essa questão cultural e a eficácia do ensino e sua autoridade e prestígio era respeitada. Tá bom, pessoal? Nós vamos ver a imagem de cima. Essa imagem de cima é a primeira universidade europeia. Tá? Essa primeira universidade europeia, ela foi criada no ano de 1088. Ela é conhecida como a Universidade de Bolonha. Foi criada na Itália. A segunda universidade criada, como nós vamos ver, é a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Como vocês vão ver, a segunda imagem sendo representada. Ela foi construída no ano de 1096. Terceira universidade europeia foi a Universidade de Paris, na França, no ano de 1170. Tá bom? Além disso, nós vamos ver esta imagem abaixo, que é exatamente a representação da influência do clero sobre o ensino. Então, vocês vão ver aí, alguns monges, eles estão copiando. Como vocês estão vendo aí, esses monges, eles estão copiando, eles eram chamados de monges copistas. Eles pegavam os textos originais da Grécia e da Roma Antiga e eles transcreviam para o latim. Agora, nós vamos passar para a parte das associações burguesas. Lembram que a burguesia ela foi criada na Baixa Idade Média, no período de desenvolvimento cultural e econômico chamado de Renascimento Urbano e Comercial? Pois é, aí vocês vão ver as associações burguesas. Essas associações burguesas, gente, elas são conhecidas como corporações de ofícios, como guildas e ansas, tá? Então, o que seriam essas associações, essas corporações ou guildas? Que elas são bem comuns, são nomes comuns. As corporações e guildas eram associações de trabalhadores de um mesmo ramo de atividade profissional. Tínhamos o quê? Né? Nós tínhamos a associação dos sapateiros, tá? Aqueles que produziam sapato feitos à mão, tudo era artesanal, tudo era manual, porque não havia máquinas, né? Como hoje, essas máquinas industriais. Então, nesta época, eles trabalhavam muito mais na forma manual.
existia várias corporações, entre elas de alfaiate, de joalheiros, de padeiros, como vocês estão vendo aí, de sapateiros. Eles fabricavam armas de guerra, né? E entre outras coisas. Essas associações, elas foram criadas com o objetivo de controlar a produção e de evitar a concorrência. Imaginem que os sapateiros, eles têm aquelas suas associações. As corporações de ofício, elas estão relacionadas aos artesãos, tá bom, pessoal? Aos artesãos. Então, imaginem que nós temos os artesãos de joalheiros, né? Eles estão fabricando joias. Aí chega uma pessoa, vai vender a joia semelhante a que eles fabricam num preço mais baixo. Então, o objetivo da corporação era evitar a concorrência. Então, quando isso acontecia, se a pessoa não entrasse nessas associações ou corporações, eles passavam perdendo de fato o seu estabelecimento, porque os próprios artesãos se juntavam para fazer tal façanha, tá? Aí as pessoas acabavam perdendo aquilo que eles tinham. Então, tinha que entrar nas associações, tinha que controlar tanto a produção como o valor dos produtos, beleza? Então, nas corporações de ofício, nós vamos ver que essas corporações, elas eram formadas por mestre de ofício, pelo oficial, pelo jornaleiro e pelo aprendiz. Por quê? Porque as corporações, elas eram formadas pelos artesãos. Então, se é corporações de ofício, né, nós vamos ver o mestre de ofício. O mestre de ofício era aquele responsável de ensinar o aprendiz a técnica daquilo que ele produzia. Tá? Se ele era um joalheiro, ele ensinava a técnica de fabricar, de produzir uma joia. Se ele era um mestre de ofício de sapatos, ele ensinava a técnica de criar, de fabricar um sapato. E assim ia. Tá? Havia o mestre de ofício, que era o cargo mais alto, ele era um dos representantes das corporações de ofício. Abaixo dele vinha o oficial, que era um profissional mais especializado. E abaixo do oficial vinha o jornaleiro, aquele que cumpria jornadas de trabalho, que recebia pelas as horas trabalhadas. E por fim, nós vamos ver o aprendiz. Quem é o aprendiz? É aquele menino, adolescente, aquele jovem que vai para ficar sob a responsabilidade do mestre de ofício. Ele vai morar na casa do mestre de ofício, ele vai aprender o ofício e ele vai receber o seu salário como? Em roupas, alimentos e o ensino, tá certo? As ANSAs. As ANSAs eram associações de cidades burguesas, na verdade, as ANSAs. Então, uma das mais conhecidas foi a Liga Hanseática, formada por cidades do mar do norte da Europa. Essas ANSAs eram associações de comerciantes burgueses que dominavam determinados segmentos do comércio. Eram, né, pessoas de mais altas, né, no campo da economia. A mais conhecida, como já foi colocada, a Liga Hanseática, formada por várias cidades mercantis, que eram comerciais, que dominou o comércio da região norte do continente da Europa até o fim da Idade Média. Ok, gente? Então, dando continuidade à Baixa Idade Média, nós vamos ver a segunda fase da Baixa Idade Média. Essa segunda fase ela ocorre entre o século XIV e o século XV. É um período de muita crise na Europa. Dentre essa crise, nós vamos ver crise dos alimentos, fome, doenças, guerras, revoltas e, é claro, o declínio do feudalismo, tá? A queda do feudalismo. Aqui no primeiro ponto, como vocês estão vendo, só um pouco. Lembrando que esse assunto está na página 444 a 447 da apostila de vocês, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós estamos vendo aqui, na verdade, é para ser o último ponto, porque a aliança entre os monarcas e burgueses, ela vai se formar um pouquinho mais tarde, né? Antes disso, nós vamos ver a crise militar feudal. Naquele período da história, quem é que estava à frente dos exércitos, né, militares?
eram os cavaleiros medievais, aqueles que usavam aquelas armaduras, né? Que usavam a espada, que usavam toda aquela... utilizavam tudo aquilo para se tornar um grande cavaleiro medieval. Escudo, aquela armadura pesada. Então, foi surgindo algum tipo de armas militares diferentes. Quando surgiram essas armas mais eficientes na história, o cavaleiro ele foi perdendo a sua função militar e sendo substituído depois por outros tipos de militares, né? Que hoje nós temos soldados, entre outras coisas. Essa crise militar, ela provocou um pouco a crise feudal. Por quê? Porque os cavaleiros medievais eram filhos de nobres. Só quem podia entrar na cavalaria medieval era nobre, tá bom? A crise econômica. Nessa crise econômica, nós vamos ver que a crise econômica ela aconteceu por conta das dívidas e pela escassez dos alimentos. As dívidas. Muitos servos, artesãos e até mesmo senhores feudais, eles passaram a ter altas dívidas. Essas dívidas que eles não conseguiam pagar, tá, foi tornando cada vez mais débitos mais altos, gerando uma crise econômica. Tá bom? Além disso, nós vamos ver a escassez dos alimentos. Essa escassez dos alimentos, gente, ela foi resultado de uma grande mudança climática ocorrida na Europa no século XIV. As mudanças climáticas, que foi associada a um frio, a intensas chuvas, deixou a produção agrícola um pouco destruída, né? Então, a produção agrícola ela teve uma queda muito grande. E quando há queda na produção agrícola, alguns tipos de produtos eles passam a se tornar mais caros. E um dos produtos que era muito popular naquele período era o trigo, que fazia pão e até hoje faz o pão, né? Então, o trigo ele passou a ser um produto mais caro, a população passou a ter dificuldades e a passar fome. Quando a pessoa passa fome, ela não se alimenta direito, ela fica com o organismo fraco, né? Ela fica com a imunidade baixa e o organismo fica vulnerável às doenças. Então, foi o que aconteceu, tá? Surgiu, então, a peste negra, uma doença bacteriana que matou 1/3 da população europeia. E esta doença, gente, alguns historiadores atribuem que essa doença ela foi originária na Ásia e foi trazida para a Europa pelos mercadores italianos, porque eles faziam aquele comércio com a Ásia, lembram? Pelo mar Mediterrâneo. E quando eles voltaram, alguns navios estavam cheios de rato no porão. Esses ratos tinham suas pulgas, essas pulgas infectadas pela bactéria, gerou uma grande pandemia, né? Então, vamos ver. Essa doença era chamada de peste negra porque era uma doença ocasionada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Nesse período, a ciência ela estava avançando, mas não tinha conhecimento ainda de doenças bacterianas nem virais, porque não tinha o microscópio e muito menos se fazia uso de antibiótico como hoje. Então, eles acreditavam que se tratava de quê? De um castigo divino, passaram a culpar até mesmo os próprios judeus por conta da peste negra. A peste negra, quando chegou na Europa no ano de 1347, foi numa velocidade muito grande que foi transmitida para os europeus, matando muito rápido a população, tá? Surgia na pessoa doente manchas escuras. Essas manchas escuras, daí se originou o nome de peste negra. Além das manchas escuras no corpo, a pessoa que tinha a doença também inchava as glândulas, até mesmo os pulmões, que ficou conhecida também como peste bubônica. Atingindo os pulmões das pessoas, elas passavam a tossir, a sentir muitas febres altas, elas deliravam às vezes e algumas situações elas sangravam pela boca, saía sangue. Então, por quê? Porque a doença já estava numa fase final e a pessoa já ia morrer, tá? Infelizmente, acontecia desta forma. Como não tinha
pessoas para cuidar nessa época, porque as pessoas se assustavam, os próprios familiares que cuidavam dos seus doentes. Então, morria o filho, depois morria o pai, depois morria a mãe, assim, a gente era muito drástico mesmo, era assim, uma coisa muito triste mesmo de se estudar, né, de se perceber que isso ocorreu na Europa, esta pandemia. Tá? Então, além da peste negra, nós vamos ver as revoltas urbanas e rurais e a Guerra dos 100 anos. Essa Guerra dos 100 anos foi uma guerra travada entre França e Inglaterra. Ela começou no ano de 1327 e terminou no ano de 1453. Foi uma guerra entre França e Inglaterra. A França saiu vitoriosa e nesta guerra nós vamos ver uma personagem muito conhecida na história como Joana d'Arc, aquela mulher que se vestiu de homem, né, que representou o exército francês e que lutou, mas que foi capturada pelos ingleses e morreu queimada, né, como bruxa na época. Então, Joana d'Arc é um personagem muito forte da Guerra dos 100 Anos. Pessoal, esse período de 1337 a 1453 não foi todo esse tempo de guerra, tá? Até porque se houvesse isso, a Europa já não existia mais, né? As pessoas tinham morrido. Olha só, mais de 100 anos, né? Deu mais de 100 anos. Mas a guerra ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos porque havia tempos de guerra e tempos de paz, tá? Foi uma guerra entre eles. Até hoje a gente vê um pouquinho de rivalidade entre França e Inglaterra, né? Então, com tudo isso que estava acontecendo, gente, os burgueses, junto com os reis, eles firmaram uma aliança, claro. Se os senhores feudais tinham poder, os reis queriam seu poder de volta. Então, como eles iam conseguir esse poder? Fazendo aliança com os burgueses, porque os burgueses eram uma classe em ascendência, era aquela classe que estava se desenvolvendo, grandes comerciantes, banqueiros. Então, uma forma de garantir uma aliança forte, os reis buscaram os burgueses, tá? E nesta aliança nós vamos ver que surgiu a formação das monarquias europeias, tá? Ou dos estados nacionais. Tudo isso, gente, toda essa crise, essa aliança, aconteceu o quê, né? O declínio do feudalismo, a queda do feudalismo, o feudalismo enfraqueceu. Os senhores feudais, eles perderam suas forças e esse poder que eles tinham passou direto para os monarcas, que é um assunto que nós vamos estudar futuramente, tá bom? O absolutismo monárquico, beleza? Aqui nós vamos ver um quadro que representa a crise do século XIV, perdão, que foi um século de crise. Aí nós vamos ver os fatores dessa crise, a crise agrária, a crise econômica, a crise social, que eu já trabalhei com vocês a respeito. Tá bom, gente? Toda essa crise aí do século XIV resultou no declínio do feudalismo. Aqui nós temos as referências bibliográficas da nossa apostila Max e as imagens, é claro, foram retiradas da internet. Tá bom? Beleza. Tchau a todos, beijos e fiquem com Deus. Até a próxima.